Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que possamos compreender o sentido deste texto e aplicá-lo às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Diante das inúmeras dificuldades enfrentadas pelo ser humano ao longo da vida, a mais comum delas, certamente, é a aceitação da realidade como ela é. Provavelmente esta seja uma dificuldade com a qual nós lidamos todos os dias. E é um desafio para nós. Aceitar a realidade como ela é. Quando nós nos defrontamos com problemas, existem basicamente 3 maneiras pelas quais nós reagimos diante desses problemas, diante dos obstáculos que aparecem todos os dias na nossa frente. A primeira estratégia que muitos usam diante de uma dificuldade é a resignação, é a passividade. Nós dizemos coisas assim: a vida é assim mesmo. O que se há de fazer? Paciência. Não podemos fazer nada. A vida é assim. E como nos ensina a análise transacional, um método de psicoterapia, uma escola de psicoterapia criada por Eric Berne, nós temos a tendência de, muitas vezes, negar a própria existência do problema. O problema está lá na nossa frente.
e nós simplesmente agimos como se o problema não existisse. Nós negamos a existência do problema. É como uma pessoa que está com uma doença grave e diz assim, não, mas eu não tenho nada, eu não tenho problema nenhum. A pessoa está branca, está fraca, está desnutrida e a pessoa diz, para mim está tudo bem, não tenho problema nenhum. A negação de um problema é uma estratégia inconsciente de lidar com as dificuldades, quando nós acreditamos que, inconscientemente, esse problema não tem como ser resolvido. Então, nós simplesmente negamos a existência do problema. Isso é uma forma passiva de lidar com a realidade. Outra estratégia de passividade, de resignação, que não resolve o problema, é nós até admitirmos a existência da dificuldade, do problema, mas nós desvalorizamos o seu significado. Nós damos uma importância menor para o problema do que o problema realmente tem. Então é mais ou menos como aquela pessoa que fuma ou que bebe descontroladamente e você pergunta para ela, olha, você fuma? Ah, eu fumo. Ah, mas isso não tem importância, não. Eu fumo há tantos anos. Ah, eu já estou acostumado. Olha, mas você está tossindo demais. Isso está muito provavelmente relacionado ao seu hábito de fumar. Ah, não, eu tosso porque quem é que não tosse nessa cidade? Poluição é assim mesmo. Então a pessoa tem um problema, ele admite que o problema está lá, mas desqualifica o significado do problema. Desqualifica a importância do problema. Então o problema vai continuar lá, sem ser resolvido. Outra maneira que nós usamos para desqualificar a realidade, para desqualificar os problemas que aparecem na nossa frente, é dizer que não há possibilidades de mudança, de solução do problema. Ou seja, a gente admite que o problema está lá. Até admitimos que o problema é importante, mas nós dizemos que não há outras maneiras de resolver o problema. Ah, você fuma? É, eu fumo. Sabe que é grave? É grave, eu sei que é grave. Mas não dá. Uma pessoa que fuma há tantos anos como eu, o que eu posso fazer? Não tem solução, não tem o que se possa fazer. Ah, eu estou desempregado. É muito ruim estar desempregado, já não consigo pagar as contas, mas o desemprego é um problema grave, não tem solução, não há nada que eu possa fazer. E há uma outra maneira também de nós desqualificarmos a realidade, desqualificarmos a realidade da vida, né? Desqualificarmos os problemas, é quando nós dizemos que nós não temos as habilidades pessoais necessárias para resolver a crise. A gente reconhece a existência do problema, a gente sabe que o problema é importante, é grave, a gente até sabe que existem maneiras de o problema ser resolvido, mas nós dizemos que eu não tenho a capacidade, a competência para resolver o problema. Então, essas são estratégias de um comportamento passivo que mantém o problema na nossa frente e nós simplesmente não fazemos nada. Então, essas são estratégias de resignação em que nós, de alguma maneira, procuramos fugir da realidade. E muitas pessoas se encaixam nesse perfil quando
se defrontam com alguma situação difícil. Uma segunda atitude que muitas vezes nós temos diante dos problemas é confrontá-los de uma maneira irracional. Então nós nos agitamos, nós gastamos um monte de energia para resolver o problema, mas nós usamos a energia de uma maneira aleatória. Nós não focamos essa energia na resolução do problema em si. Nós ficamos agitados, ficamos inquietos, ficamos nervosos, ficamos ansiosos, andamos de um lado para outro e não fazemos nada para, de fato, resolver aquele problema que está na nossa frente. E dessas duas estratégias, a resignação, por um lado, e o confronto irracional, por outro lado, nascem vários tipos de comportamentos altamente prejudiciais. Então, as pessoas bebem compulsivamente, comem compulsivamente, usam drogas, praticam esportes radicais de uma maneira imprudente. Às vezes, até adoecem numa tentativa inconsciente de não ter que resolver o problema. Ou se tornam workaholics, trabalham 20 horas por dia. Tudo isso são estratégias que as pessoas usam para fugir da realidade, para fugir dos problemas que estão à sua frente. Evidentemente que nenhuma dessas situações resolvem os problemas que aparecem na nossa vida. Existe uma terceira estratégia. Essa sim é a única que pode nos levar a um comportamento saudável diante da realidade e diante dos problemas que aparecem todos os dias e batem à nossa porta. É a aceitação da realidade como ela é. Aceitar a realidade como ela é a única estratégia madura e que possibilita que, de fato, nós analisemos a realidade, verifiquemos quais são os nossos problemas e possamos racionalmente resolver aquilo que pode ser resolvido. E tolerar com paciência aquilo que, infelizmente, foge ao nosso controle. E uma das grandes causas de ansiedade, principalmente no mundo moderno, e principalmente no Ocidente, que a cultura oriental é diferente, é a nossa mania de acreditar que a gente pode controlar tudo que acontece na vida. Essa ilusão de controle gera um estresse, gera uma ansiedade, gera doenças, gera manias em nós. Nós não temos como controlar, provavelmente, a maior parte dos acontecimentos que ocorrem nas nossas vidas. Estão fora do nosso controle. Nós não temos governabilidade sobre boa parte daquilo que acontece conosco, mas nós encontramos formas de burlar esta verdade e tentamos a todo custo controlar a nossa vida, controlar o nosso futuro, achando que a gente vai dar conta. E isso só gera
doença e sofrimento emocional. Ao invés de sermos resignados, ao invés de lutarmos freneticamente e confrontarmos irracionalmente os problemas da nossa vida, o que a Bíblia nos ensina é que devemos aceitar a realidade, mas não simplesmente aceitar a realidade de uma maneira indiferente. Aceitar a realidade compreendendo que ela faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Aceitar a realidade com uma atitude de fé, de coragem e de esperança, buscando solucionar aquilo que pode ser solucionado e suportando, tolerando com paciência aquele monte de coisa que acontece e que infelizmente está fora do nosso controle, mas que com certeza faz parte do plano de Deus para cada um de nós. Então, um princípio muito importante para nós amadurecermos espiritualmente é aceitar a realidade com fé. E como nós podemos cultivar esse hábito de aceitar a realidade como ela é? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, descreve 3 atitudes com as quais ele conseguia aceitar a realidade com todos os problemas que ele enfrentava na sua vida. E a primeira atitude é confiar no cuidado de Deus. É confiar no poder de Deus que habita em nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que uma das grandes verdades espirituais é que nós temos um tesouro que está em vasos de barro. Que verdade importantíssima para o nosso dia a dia. O que são os vasos de barro? São os nossos corpos. Os nossos corpos vieram do pó e vão voltar para o pó. Um vaso de barro, acredito que vocês todos já tiveram um vaso de barro ou ainda têm, é um vaso extremamente o quê? Frágil. Quebra com facilidade. Alguns são um pouco mais resistentes, mas a característica de um vaso de barro é que ele é frágil, ele é vulnerável, ele é fraco. E nós somos assim. Nós somos pessoas falhas. O nosso corpo é fraco. A gente envelhece com o tempo, e o apóstolo Paulo descreve o seu processo de envelhecimento e como ele se sentia diante desse envelhecimento. Nós percebemos que ao longo do tempo nós vamos perdendo o nosso vigor. Nós vamos nos tornando cada vez mais frágeis. Nós vamos ficando cada vez mais fracos. A nossa visão vai perdendo a sua acuidade, a nossa audição vai perdendo a sua acuidade também, nós começamos a ouvir com um pouco mais de dificuldade, nós passamos a enxergar com um pouco mais de dificuldade. Aquela barriga nossa, eu sei que isso não acontece com vocês, mas acontece comigo. Aquela barriga vai crescendo e é difícil de... Você faz exercício, faz um monte de coisa, perde meio
meio quilo em um mês. Nós estamos morando em vasos de barro. Mas, é isso que o apóstolo Paulo enfatiza, não nos esqueçamos de que dentro desse vaso de barro tem um tesouro. E nós, com frequência, nós olhamos para o barro e nós não olhamos para o tesouro. E Paulo diz que o valor do tesouro não depende do vaso de barro. Se você coloca uma pérola preciosa num vaso de barro, essa pérola não deixa de ter valor porque ela está num vaso de barro. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Qual é esse tesouro que nós temos? A salvação. Esse tesouro que nós temos é a salvação em Cristo. Que tesouro, meus irmãos! Que pedra preciosa é essa, que tem um valor inestimável, tem um valor indescritível, porque absolutamente nada pode ter mais importância na vida de um ser humano do que a sua salvação em Cristo. Nada pode ter mais valor do que o poder do Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós. E se o Espírito Santo habita dentro de você, o próprio Cristo está dentro de você. Gente, o que a gente quer mais do que isso? Só que, infelizmente, nós temos um hábito muito ruim. Nós somos atraídos para olhar aos vasos de barro. Nossa, e hoje estou com mais uma ruga. Hoje, o meu carro deu mais um problema. E hoje eu tive mais um problema no trabalho. Hoje eu acordei com uma dor de cabeça. Hoje eu estou me sentindo mais fraco. Isso tudo faz parte dos vasos de barro. Mas por que nós não olhamos para o tesouro? Por que nós não temos o hábito de valorizar aquilo que está dentro do vaso, que é a pedra preciosa, que é o tesouro que Deus nos deu, que é a salvação em Cristo? E Paulo nos chama a atenção para mais um detalhe. Paulo diz que um dos motivos pelos quais a gente continua vivendo nesses vasos de barro é para a gente se lembrar de que toda a nossa capacidade vem do tesouro e não do nosso barro. É para a gente reconhecer que tudo de bom que a gente tem na vida, tudo que é bom, vem do tesouro, vem do poder de Deus que está em nós e não vem das nossas próprias capacidades humanas. As nossas capacidades humanas são barro. A nossa aparência é barro, as nossas habilidades pessoais são barro. O que confere poder a tudo que nós temos não é o barro, é o tesouro que está em nós. Então, Paulo diz, em outra passagem desta carta, que ele tinha um grande problema, que ele não sabia mais o que fazer, e 3 vezes ele pediu para Deus: Deus, eu não aguento mais, tira esse problema de mim. Qual foi a resposta que Jesus Cristo deu para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na
fraqueza. Então, quando eu sou fraco, disse Paulo, aí é que eu sou forte. Então, mais me gloriarei nas angústias, nas perseguições, nas fraquezas, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo acordou para a realidade de que o verdadeiro poder não pode vir do barro. O barro só caminha para destruição. O poder vem do tesouro, o poder vem da graça de Deus em nós. O poder está no Espírito Santo, não em nós. E Deus quer que nós vivamos tendo este princípio de realidade em nossas mentes. Porque, meus irmãos, teria sido muito melhor, humanamente falando, sob uma perspectiva puramente material, a partir do momento em que eu reconheci que eu sou pecador e pedi para Deus entrar na minha vida e pedi para Jesus me regenerar, a partir desse momento eu já poderia ter um corpo atlético, indestrutível. Eu ia sair de casa com aquele... Já imaginou? Eu ia sair de casa com aquele corpo, as pessoas iam dizer, Roy, que corpo maravilhoso, como é que você teve esse corpo assim? Se foi para a academia? Não, é que eu nasci de novo, agora eu sou uma nova criatura, por isso que eu estou com esse corpo maravilhoso. O que ia acontecer? Imaginem os crentes, todos, sem mais nenhum problema na vida, vivendo aqui na terra. A sua conta de aluguel, condomínio, já estaria paga. Você ia bater o carro, já aparecia um anjo e levantava seu carro para não acontecer o acidente. Sabe o que ia acontecer, meus irmãos? Nós íamos ser as criaturas mais insuportáveis do universo. Nós íamos ser todos um bando de arrogantes, de pessoas intolerantes. Às vezes nós já somos assim, com todos os problemas que temos. Imaginem se nós não tivéssemos problemas. Nós íamos tornar esse universo não um paraíso, nós íamos tornar esse universo um inferno. Deus sabe o que faz. Ele cuida de nós, Ele nos ajuda, Ele nos levanta muitas vezes, mas Ele quer que nós reconheçamos que nós somos nada mais do que vasos de barro. Mas, dentro desses vasos, tem um tesouro, que é o próprio Deus, que é a salvação em Cristo. Em segundo lugar, para nós aceitarmos a realidade, é importante nós seguirmos o exemplo de vida de Jesus. E por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, que ele levava no seu corpo o morrer de Jesus, que ele se lembrava que todos os dias ele caminhava à morte por causa de Jesus, para que a vida da ressurreição também se manifestasse nele. O que significa seguir o exemplo de Jesus que Paulo tanto fala? Jesus, humanamente, viveu entre nós, mas ele tinha uma missão. Ele sabia que ele era o Verbo de Deus, que estava presente em sua vida, e ele caminhava para a morte. Ele sabia que ele tinha que caminhar para a morte. Porque somente com a sua morte o mundo ia entender a sua mensagem. Isso é o que? Uma atitude de humildade. É uma atitude de entrega à vontade de Deus. Seguir o exemplo de Jesus é você aceitar a realidade, entendendo
que essa realidade faz parte de um plano maior. E que como Jesus foi obediente ao Pai, e mesmo sendo o Filho de Deus, ele abriu mão de tudo para concretizar o plano de Deus na sua vida, você e eu devemos fazer a mesma coisa. Parar de reclamar e seguir adiante sabendo que a realidade que você vive é o plano de Deus que está se desenrolando na sua vida. Mas, Senhor, esse plano está muito difícil, mas é assim mesmo. Ele te dá o poder para você executar esse plano. Não é o barro que vai executar o plano, mas o tesouro dentro de você vai te ajudar a viver um dia de cada vez e cumprir aquele objetivo pelo qual você está vivo hoje. Você só está vivo hoje por um único motivo, meu irmão. Você só está vivo hoje por um único motivo. É porque Deus ainda tem um plano para você. Porque se Deus não tivesse mais nenhum plano para você, você não estaria mais aqui. Você já estaria no céu. Se você está aqui, é porque você ainda está dentro de um plano que está se desenrolando. Não terminou, não. É importante a gente ter essa consciência. E, finalmente, para aceitarmos a realidade, nós precisamos viver em função de valores que são espirituais. E por isso, nos versículos 16 a 18, Paulo conclui o seu raciocínio dizendo assim: olha o que é a linguagem da fé. Por isso nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem exterior é o corpo. O corromper é o caminhar para a morte, né? O enfraquecimento do corpo físico. Mesmo que o meu corpo físico esteja a cada dia envelhecendo, contudo, o nosso homem interior, o homem onde está o tesouro, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, ou seja, quando nós enxergamos a vida, a realidade com fé, a gente tem essa nova perspectiva. Todos os problemas que a gente vive aqui, com os olhos da fé, tudo de ruim que pode ter acontecido aqui, desse lado da dimensão da vida, que é onde nós estamos hoje, não passa de uma leve e momentânea tribulação. Quando a gente olha com olhos humanos, os nossos problemas parecem uma montanha intransponível, parecem uma montanha que é incapaz de ser... a gente não consegue caminhar por essa montanha, a gente não consegue subir, a gente fala, não, a montanha é muito grande, a gente não vai dar conta. Mas quando a gente olha com os olhos da fé, essa mesma montanha é como se fosse um grão de areia. Porque a gente consegue olhar pela perspectiva da eternidade, pela perspectiva dos valores que não são desse mundo, mas são do mundo do porvir. Essa é a linguagem da fé. E no versículo 18, Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, quais são os valores que vão me sustentar na vida? É a esperança da glória, é o desejo de estar com Cristo para sempre, é a bem-aventurança na eternidade, é saber que o amor será vencedor. É isso que me sustenta.
É Cristo que me sustenta. É Deus que me sustenta. São esses os valores. Porque se eu não viver em função desses valores, eu vou afundar nas circunstâncias. Se a minha realidade se resume a esse mundo físico, eu vou morrer de depressão. Mas se a minha realidade não é o que está só aqui na minha frente, mas é o que Cristo me revelou, aí sim eu tenho coragem, tenho ânimo para seguir adiante. Então que a gente possa, meus irmãos, viver com esse tipo de fé, não negando a realidade, não lutando contra a realidade, mas aceitando a realidade, sabendo que a gente não tem controle sobre ela, mas Deus tem. Eu não tenho, mas Deus tem. E que a gente possa enxergar cada dia como uma nova oportunidade, com todos os seus problemas, para que o plano de Deus se desenrole e se cumpra maravilhosamente na minha vida e na sua vida. Termino essa mensagem com a chamada oração da serenidade. A oração da serenidade foi criada, foi elaborada por um teólogo norte-americano chamado Reinhold Niebuhr. E essa oração se tornou tão famosa que ela é hoje usada nos grupos de ajuda mútua, principalmente nos alcoólicos anônimos. Os alcoólicos anônimos, praticamente todos eles conhecem essa oração de cor. Uma oração muito linda. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando o mundo pecador como ele é e não como gostaria que ele fosse, confiando em Deus para endireitar todas as coisas para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Amém.